Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje também, queridos internautas que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação, estamos celebrando o 4º domingo do tempo comum. E para a nossa celebração deste domingo, a igreja nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, que traz para nós aquele que foi considerado o mais belo sermão de Jesus. Existe até um livro, o livro se chama Os Mais Belos Sermões da História da Humanidade. E os autores desse livro decidiram recuperar todos os discursos bonitos que marcaram a história da humanidade. E dentre esses tantos discursos, nós temos os discursos, por exemplo, de Martin Luther King, dizendo: I have a dream, eu tenho um sonho. Esse foi um discurso que marcou profundamente a história da humanidade e tantos outros. Mas nesse livro traz uma constatação que todos nós cristãos deveríamos saber. De todos os discursos que alguém já fez na história da humanidade, de todas as pessoas que pisaram pela terra e que falaram alguma coisa para as pessoas, o discurso mais bonito, mais impactante, o discurso mais profundo, mais marcante da história da humanidade foi o discurso de Jesus em Mateus capítulo 5, o sermão das bem-aventuranças. Esse, sem sombra de dúvida, foi o principal e o mais bonito e o mais profundo discurso de Jesus. Quando nós falamos isso, você fica se perguntando, mas o que tem nesse sermão que o torna tão diferente assim? Esse é um sermão que traz uma poesia, que traz uma beleza de palavras muito grande. Tente imaginar 2000 anos atrás, um homem simples, no meio do povo, de cima de um monte, falando as seguintes palavras para outras pessoas que estavam ali próximas, pessoas também simples, trabalhadores, pescadores, donas de casa, seu Zé, Dona Maria, esse homem falando: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceba você que, ao ouvir esse discurso, esse sermão, nós somos tomados por uma grande paz. Esse é um daqueles discursos que trazem palavras de consolação. E talvez aqui esteja um dos primeiros sinais da beleza desse texto, que vem nos mostrar que os pobres, os aflitos, os mansos,
os que têm fome e sede de justiça, ou seja, os que foram injustiçados, os misericordiosos, os puros de coração, pessoas que para esse mundo são consideradas talvez como inferiores, fragilizadas. Jesus diz: essas pessoas são bem-aventuradas. Então, de fato, meu irmão, sem precisar de aprofundar no texto, você já encontra aqui muita beleza, muita poesia e um conteúdo muito emocionante e que toca o nosso coração. Quer ver uma coisa? Quem aqui se sente tocado ao ler, ao ouvir esse sermão, o sermão das bem-aventuranças? Diga amém. Então você é uma prova de que esse sermão é bonito porque nos toca, porque vai fundo em nossa alma. Como forma de agradecer a Jesus por ter feito esse sermão tão bonito, vamos dar uma salva de palmas a Ele. Mas esse sermão é bonito e profundo por outros motivos. Se você decide mergulhar nesse texto, e se você decide escrafunchar esse texto, você vai descobrir outras coisas que o tornam ainda mais bonito, ainda mais profundo, ainda mais impactante. Jesus, quando proferiu esse discurso, utilizando um termo da internet, ele como que alugou um triplex na cabeça de todo mundo. Ele soltou uma bomba que muita gente ficou sem acreditar que ele estava falando aquilo. Aí você diz: mas padre, só de ler o texto a gente não consegue perceber isso. Exatamente aqui que está o problema. Uma parte da riqueza da Bíblia você consegue perceber só de ler. Outra parte não basta ler, tem que estudar. A Bíblia reserva um conteúdo de riqueza, um tesouro de riqueza para aqueles que decidem mergulhar fundo. E hoje eu estou disposto a fazer um mergulho mais profundo com você nesse texto. Eu quero saber se você também está disposto a fazer esse mergulho com o Padre. Se você estiver disposto, diga amém. Então vamos lá. Para a gente mergulhar fundo nesse texto, a gente deve partir da seguinte constatação. Nesse discurso, Jesus utiliza por 9 vezes a palavra bem-aventurados. E se você vai procurar no texto original, que foi escrito em grego, já disse isso para você, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, e você deve perguntar assim: ô padre, mas por que o senhor repete tanto isso? É para incentivar você a ir em busca desse tesouro, que muitas vezes fica indisponível. Hoje, com a internet, com meios tão fáceis de tecnologia, onde você coloca uma palavra, se você fizesse o seguinte exercício, muito simples, entrar no Google e digitar o que Jesus disse em grego quando ele disse bem-aventurados, o Google ia te trazer tudo. Então hoje está muito fácil de estudar a Bíblia, de procurar o original, saber o que Jesus falou, o original do texto. Eu sempre tenho dito isso, pessoal, não se contentem com tradução, vai no original. E o original está em grego. No original, Jesus disse a palavra Macários.
Ele não disse bem-aventurados, ele disse macários. Ele disse o quê? Aqui começa o problema. Porque essa palavra macários, ela é carregada de sentido e de simbologia. Jesus usou uma palavra que bagunçou a cabeça dos judeus, dos fariseus, mestres da lei. Jesus usou uma palavra que talvez até bagunçaria a cabeça de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Macários. Sabe por quê? Essa palavra macários, ela significa abençoado, ela significa sortudo, ela significa feliz. Algumas versões da Bíblia, se você for procurar, ao invés de trazer a expressão bem-aventurados os pobres em espírito, essas versões trazem felizes os pobres em espírito. Quem já viu essa tradução? Felizes, diga amém. É muito comum trocar bem-aventurados por felizes. Mas quando Jesus utilizou macários, eu disse para você, essa é uma palavra problemática, por quê? No grego, existem basicamente duas palavras para representar a felicidade. Uma delas é macários e a outra delas é eudaimonia. Aí Dona Maria fala, eudaimonia parece coisa do demônio. Não, Dona Maria. Daimon em grego significa espírito. Eu em grego significa bom. Então, eu, bom, daimon, espírito. Bom espírito. Eudaimonia é a felicidade de alguém que conseguiu cultivar dentro de si um bom espírito. E aqui eu vou mostrar para você qual foi a bomba que Jesus soltou. Vamos primeiro falar da eudaimonia. Platão, Aristóteles, Sócrates falava dessa felicidade eudaimonia. E Platão dizia, meu povo, nós precisamos de buscar a felicidade eudaimonia. Nós precisamos de buscar essa felicidade. E o que é a felicidade eudaimonia? É a felicidade que é resultado do esforço, da luta, da virtude. É aquela felicidade de alguém que trabalhou o mês inteiro e chegou no 5º dia útil do mês seguinte e recebeu o seu salário. É aquela felicidade de quem estudou o ano inteiro e chegou no final do ano, fez o Enem e conseguiu a nota suficiente para cursar aquele curso que queria. Eudaimonia é a felicidade de quem ralou. É a felicidade de quem fez por merecer, de quem acordou cedo. É a felicidade de quem procurou a virtude, de quem não seguiu o caminho errado, de quem não foi para o mundo da bebedeira, de quem não foi para o mundo da farra, mas que investiu no conhecimento, investiu nas coisas boas, investiu na leitura, investiu em si próprio, investiu na família, investiu na fidelidade e alcançou o resultado. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. É uma felicidade muito bonita e nós buscamos essa felicidade, eudaimonia. Os coaches, na missa da quarta-feira passada eu falava deles, os coaches, eles anunciam essa felicidade dizendo para você, se você ralar, se você se doar, se você arregaçar as mangas, você vai ser feliz, porque o resultado do esforço é a vitória.
Essa é uma felicidade bonita, essa é uma felicidade, inclusive, até recomendável para nós. Mas qual é o problema dessa felicidade? Ela custa muito caro. Ela exige luta, ela exige sacrifício, ela exige renúncia, ela exige dor, ela cansa. É uma felicidade bastante difícil e uma felicidade que surge em meio a muitas lutas. A outra felicidade, qual o nome dela? Eu falei para você? Uma é eudaimonia, a outra é? Olha a cabeça, Dona Maria. Comprar para você um Memorex, um biotônico Fontoura, para ver se ativa essa memória. Eu disse para você, Macários. Qual é? Que foi a palavra dita por Jesus. Jesus, quando falou, felizes os pobres em espírito, ele não disse eudaimonia, os pobres em espírito. Ele disse Macários. E aí você diz, o que é Macários? Macários também é uma felicidade, só que diferente da eudaimonia, a felicidade de Macários, você não precisa se esforçar, porque você não conquista, ela é dada. A felicidade do Macários, ela não depende de luta, de esforço, de sacrifício, ela está acima do bem e do mal. É aquela felicidade que pode estar tudo dando errado, ela ainda está ali. É aquela felicidade que está acima de doença, de morte, está acima de problemas. E no tempo de Jesus, essa felicidade era exclusiva dos deuses do Olimpo, na Grécia. Os gregos, e aí você lembra, nesse tempo, Israel falava grego, porque o império da Grécia, que nós chamamos de Império Helênico, havia conquistado toda a região e, portanto, o país de Israel, o povo de Israel, a Palestina toda estava submetida à cultura grega. Ali, eles aprendiam que haviam os deuses gregos e que os deuses gregos viviam num outro mundo e que os deuses gregos tinham uma outra felicidade diferente da nossa. A nossa felicidade, se ela vier, ela vem com luta, com sacrifício, com suor e sangue e lágrimas. A felicidade dos deuses do Olimpo, não. É uma felicidade eterna, é uma felicidade que nada derruba, é uma felicidade que não se perde, é uma felicidade que você só conquista ela e não precisa ficar fazendo manutenção. É como se fosse um tesouro que os gregos, os deuses gregos receberam e eles não perdem mais. Essa felicidade dos deuses gregos, diziam os filósofos, ela nunca será dada aos seres humanos, só depois que morrer. Talvez, depois que alguém morrer, aí pode ter a felicidade Macários. Uma felicidade que não é atingida pela morte, não é atingida pela doença, não é atingida pela tribulação, não é atingida pelos problemas da vida, só os deuses têm. Quem está conseguindo acompanhar até aqui, diga amém. Quando Jesus foi fazer esse sermão, o sermão das bem-aventuranças, se a gente fosse descascar esse sermão, seria como se Jesus chegasse falando assim: pessoal, hoje eu venho falar para você sobre a felicidade.
Hoje eu venho anunciar uma felicidade para vocês, mas veja, a felicidade que eu venho anunciar não é eudaimonia, é a felicidade Macários. E o povo deve ter ficado assim, como é que é? O Senhor está endoidando? A felicidade dos deuses, que só os deuses têm? Jesus diz, isso mesmo. Eu vim falar para vocês, o meu Pai, Ele vive essa felicidade, Macários. Inclusive é bom você saber, Deus não é triste, Deus é feliz. Repita essa frase. A felicidade de Deus é uma felicidade Macários, é eterna. E às vezes a gente fala assim, Deus está triste com você. Essa tristeza que nós falamos, nós precisamos de entender, porque a felicidade de Deus, ela não se perde. Deus vive numa felicidade eterna, uma felicidade que nada abala, uma felicidade que dura para sempre. E Jesus disse, Deus não quer ser feliz sozinho. Ele me mandou aqui para trazer para você essa felicidade, Macários. Eu não vim anunciar para você que existe uma felicidade que você vai receber se você se esforçar. E aqui está a grande diferença do cristianismo para o coach. Hoje é lamentável a gente perceber que muitos padres estão entrando nessa linha do coach, mas veja, o próprio termo felicidade, Macários, que Jesus veio nos trazer, é uma prova de que os coaches vão para um lado, a igreja vai para o outro. Jesus disse, eu vim anunciar e trazer para vocês a felicidade que não acaba. A felicidade que dura para sempre. A felicidade dos deuses. Eu vim anunciar para você. E é daí que surge o termo abençoado. Eu disse para você que Macários significa felicidade e significa também abençoado. Quem é? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Quem é o homem abençoado? Quem é a mulher abençoada? Aqui hoje você já vai conseguir perceber que abençoado, abençoada é a pessoa que recebeu de Jesus a felicidade que vem de Deus. Profundo isso, né? Abençoado é o homem feliz. Abençoada é a mulher feliz. Mas não qualquer felicidade, a felicidade que você só tem quando tem dinheiro, a felicidade que você só tem quando tem comida na sua despensa, no seu armário, a felicidade que você só tem quando tem uma casa para morar, quando você vai no shopping, compra roupa, quando você troca de carro, quando você compra um celular, a felicidade que você tem quando você vai fazer uma viagem, essa felicidade ela vai e volta, essa felicidade ela depende de dinheiro, essa felicidade ela é mundana, essa felicidade é eudaimonia. Jesus não veio trazer essa felicidade. Aqui entraria uma outra homilia. Para nós, padres, para os pastores, que ao invés de anunciar a felicidade Macários, que é eterna, anunciam a felicidade eudaimonia e ficam incentivando o povo a acreditar que ser abençoado é ter dinheiro no bolso. A felicidade que Jesus veio trazer, ela não depende de nada desse mundo, porque ela vem de Deus. É Deus que dá essa felicidade. Quem está conseguindo entender, diga amém.
Deus decidiu nos dar essa felicidade quando enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Então, hoje no mundo, existem dois tipos de pessoas felizes. Existem as pessoas que são felizes ao modo eudaimonia, porque lutaram, se esforçaram, trabalharam, porque tem dinheiro, porque tem carro, tem casa boa, porque estudaram, porque passaram na prova, fizeram concurso, tiraram sua carteira. E existem as pessoas que vivem a felicidade ao modo Macarios. Deus deu essa felicidade para as pessoas. E quando Deus te dá essa felicidade Macarios, você recebe o nome de abençoado. Abençoada. Portanto, meu irmão, minha irmã, a partir de agora, cuidado quando você for dizer fulano é abençoado. Fulana é abençoada. Abençoado, abençoada é a pessoa que é o quê? E Macarios significa o quê? Feliz. Abençoado, abençoada é a pessoa que é feliz. Abençoado, abençoada é a pessoa que é o quê? Feliz. Se você passa por uma tribulação, se você enfrenta um problema na sua casa, seja de saúde, seja financeiro, e isso te joga na depressão, e isso faz você se sentir um desgraçado, um derrotado, e você chora, e você se tranca no quarto, você não é abençoado. Abençoado é aquela pessoa que passa pelas maiores tribulações da vida e continua de cabeça erguida, porque sabe que é feliz. Abençoada é aquela mulher que chegou para mim quarta-feira passada na missa para os enfermos, no final da missa, e disse assim: padre, eu vim aqui agradecer ao senhor. Eu falei: por quê, minha filha? Ela disse: no ano passado, eu perdi meu filho, 22 anos, num acidente de moto. Quando eu recebi a notícia, parece que o chão abriu e eu caí num buraco profundo. E eu chorava. E me dava um desespero, uma vontade de morrer também. E eu comecei a dizer que minha vida acabou. Um belo dia eu liguei o rádio, estava passando o programa Mensagens de Fé, e o Senhor falava exatamente sobre isso. O cristão verdadeiro, o cristão raiz, é aquele que passa pelas maiores tribulações e continua de cabeça erguida porque sabe que é feliz. E eu comecei a pensar na minha vida e disse: mas meu filho está com Deus, meu filho é de Deus. Quando meu filho nasceu, Deus só me emprestou ele. E quando o meu filho morreu, eu devolvi ele para Deus. E ela disse: padre, depois daquela palavra que o senhor falou, e depois que eu parei para refletir, eu disse: não, eu não preciso ficar chorando desse jeito, não. Eu sou cristã, eu creio na ressurreição,
Eu sei que um dia eu vou me encontrar novamente com meu filho. E até que eu me encontre com o meu filho, Deus está cuidando dele para mim. Eu vou enxugar minhas lágrimas, eu vou tomar um banho, vou lavar minha cabeça, vou erguer minha cabeça e vou dar meu testemunho de que a minha fé é maior do que a morte. E aí essa mulher entrou no banheiro, tomou banho, arrumou. Quando ela saiu, todo mundo olhou para ela e falou assim: Vi, ficou doida? Ela: não fiquei doida não. Eu apenas percebi que eu não posso deixar que a morte roube a minha fé. Eu vou ficar de cabeça erguida, sabe por quê? Porque eu preciso ser testemunha da ressurreição, de que eu creio que um dia eu e o meu filho nos encontraremos de novo. E ela disse: Padre, depois daquele dia eu senti uma paz tão grande, que quando eu falava para as pessoas que o meu filho morreu, eu contava para as pessoas sem chorar, eu não desesperava, eu não fiquei em depressão, as pessoas ficaram sem acreditar. Teve gente até me dizendo: como você consegue? E ela disse: a fé me faz conseguir. Isso é felicidade, Macários. Isso é felicidade que ninguém rouba. Isso é felicidade que você não encontra nos cursos de autoajuda. Isso é felicidade que você não obtém tomando ansiolítico. É a felicidade que vem de Deus. Essa felicidade te torna abençoado. E essa felicidade faz com que você possa alcançar lugares mais altos. Ela te coloca em destaque. Aqui entra um outro problema. Isso aqui já seria uma outra homilia. Eu vou só dar uma pincelada para falar para você. A palavra Macários, você sabe, ela significa felicidade, ela significa ser abençoado, mas sabe também o que ela significa? Segura no banco, lá vem pedrada. A palavra Macários significa ser invejado. É Jesus querendo dizer assim, ó: o Pai me mandou te dar uma felicidade que não tem nesse mundo. O dia que você descobrir essa felicidade, prepare-se, você vai se destacar, você vai alcançar uma posição elevada na sua família, na sua rua, no seu bairro, na sua empresa. As pessoas vão começar a falar de você. Você, entre parênteses, vai começar a ficar famoso. Você vai se tornar motivo de conversa, de comentários nas rodas daqueles que te conhecem. Você viu fulano? Nossa, mas fulano passou pelo que passou, perdeu um filho, enfrentou câncer, o marido saiu de casa, a esposa traiu, foi embora com outro, com um rapazinho bem mais novo do que ele continua de cabeça erguida. Você viu isso? Você viu aquela moça? Apareceu um câncer nela fulminante, perdeu todo o cabelo da cabeça, ficou magrinha, parecendo um palito, mas ela não abaixou a cabeça. Você viu isso? E agora, ó, chegou a notícia, o médico foi procurar, diz que o câncer desapareceu. Você viu aquele moço que estava devendo até os cabelos da cabeça? Todo dia a agiota batia na porta dele, e a gente ouviu falar que ele estava querendo suicidar para não ter que pagar a dívida. Você ficou sabendo o que aconteceu com ele? Ficou não? Pois eu vou te falar. Não sei o que houve,
Aquele homem teve uma mudança de vida, ergueu a cabeça, pagou suas dívidas, agora já está abrindo empresa? Como assim? Como essa pessoa saiu do nada, do fundo do poço e foi lá para cima? Como essa pessoa conseguiu dar essa reviravolta? Isso é ser abençoado. É conseguir transformar o limão que a vida te deu em uma limonada, porque você é feliz. Isso é ser abençoado. Mas cuidado, quanto mais abençoado você for, mais invejado você será. E Deus costuma derramar muitas bênçãos sobre os seus abençoados, sobre os seus filhos macários. E por causa dessas bênçãos que Deus derrama, essas pessoas se tornam alvo de perseguição, de crítica e até mesmo de condenação. Mas Jesus disse: feliz é você, se te perseguirem por causa de mim. Você é feliz. Então, meu irmão, não sei se você está percebendo, quando Jesus trouxe esse assunto de uma outra felicidade que não tem nesse mundo, só os deuses têm acesso, e Ele estava disponibilizando para todos, isso causou um racha na filosofia, na sociologia, na cabeça das pessoas. E até hoje, tem gente que ainda não entende qual a felicidade Jesus veio trazer. Mas felizmente, você que está aqui na Igreja Santos Reis já sabe, você foi chamado a algo maior. A felicidade que Jesus veio te trazer é uma felicidade que dinheiro nenhum pode comprar. Ele conquistou na cruz por você. Por isso, aconteça o que acontecer, venha o que vier, permanece de cabeça erguida, sorriso no rosto. Apesar de tudo, você é feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.